Consegue ver a minha tela? Sim, professor. Bom, menos mal, né? Não vou precisar... Deixa eu entrar com a câmera aqui. Vamos compartilhar. Pois... Está em modo apresentação, né? Hein? Vocês veem modo apresentação? Sim, professor. Bom, então, uma boa tarde para vocês. Eu tenho três comentários para fazer, 3 pontos que precisam ser comentados. Primeiro que eu fui relembrado agora que falta o vídeo de estrépito lá no AVA. Tá? Então, eu vou colocá-lo tão logo a gente acabe a aula, eu vou colocar lá para nós ficarmos com o vídeo. O Leonan me lembrou agora que lá não estava, está só o de staff. A aula em si está, mas o vídeo não está. Bom, nós trocamos a nossa prova de dia, né? Só para relembrar, para trocar, por que a gente fez essa? É lógico, né? Mas eu vou explicar. Por que nós fizemos essa mudança da aula de micologia, ter uma aula de micologia na sexta-feira? Porque é uma prática nossa e a gente acha que ela é correta, que a gente não se sobreponha um módulo ao outro, aí muito menos jogue alguma atividade de um módulo dentro do outro, porque já é confuso pela quantidade de assuntos diferentes que a gente trabalha, né? Mitologia, protozoários, bactéria, vírus, fungo, tudo em um semestre só, já não é muito fácil. Nós ficar intercalando, então, vai ser mais complicado ainda. Então, para que nós pudéssemos fazer a prova com aquele adiamento que vocês pediram, nós tínhamos que jogar o módulo de micologia um pouquinho mais adiante. Por isso que vocês vão ter uma aula sexta-feira. Está entendido isso? Tudo certo? Tudo certo, professor. E a outra coisa que eu queria pedir a vocês é o seguinte: tem um dia que está marcado uma aula de COVID, que agora eu não consigo ver aqui o calendário, porque... deixa eu ver. Eu acho que a aula de COVID está marcado no dia 20. Acho não, está marcado dia 20. Tuberculose, não, é só COVID. E eu ia pedir a vocês que, ao invés de nós fazermos a aula dia 20, a gente fazer a aula 5 dia 19, na segunda-feira. Porque no dia 20, 21, 22, eu participo de um fórum global sobre vacina para tuberculose. Aí é um fórum bastante interessante. Realmente ele vai ser full time, de manhã e de tarde, então nós vamos ter que passar essa aula para o dia 19, no mesmo horário, 1h30, etc. Tudo bem para vocês? Tudo bem, professor. Então, tá jóia. Muito bem, então vamos começar com a aula de hoje. Essa aula, ela tem no meu modo de ver, ela tem um caráter extremamente importante, porque ela, apesar de ser feita focando o diagnóstico laboratorial de doenças infecciosas, nós vamos passar de forma transversal por alguns conceitos que são gerais em diagnóstico laboratorial. Eu, inclusive, diria que, em alguns casos, para exames complementares de uma forma lato. Mas, claro, o nosso foco aqui vão ser as doenças infecciosas, então nós vamos falar mais delas, focado mais nelas, mas alguns conceitos são gerais. E por que o diagnóstico é importante? Bom, porque para o clínico, uma das evidências mais concretas que ele tem em menor tempo possível são os resultados dos exames laboratoriais. Então, vamos... Primeira questão é para que servem os exames laboratoriais ou os testes laboratórios. De uma maneira geral, muito superficial,
eles servem para auxílio do diagnóstico, né? Como poderiam também servir para auxílio do prognóstico, auxílio do tratamento e auxílio de vigilância epidemiológica. Nós podíamos botar o auxílio em todos esses itens. E a palavra auxílio, antes de cada uma dessas outras palavras, diagnóstico, prognóstico, tratamento e vigilância, ela atribui necessariamente um papel acessório, não protagonista. Por que isso? Porque o protagonismo é do profissional. O protagonismo, a decisão sobre determinado assunto, a decisão de confirmação de uma hipótese diagnóstica, o prognóstico de determinada evolução, o estabelecimento do tratamento e as questões relacionadas à vigilância epidemiológica partem da ação do sujeito e não a ação das coisas. As coisas são acessórias. Os testes laboratoriais, como outros testes complementares, exames complementares, eles geram evidências, uma quantidade de evidências cada vez mais robustas, cada vez mais acuradas, mas a decisão final é a do profissional. O que eu quero ressaltar desde já, e isso serve para todos os exames de laboratório, é que o exame em si, ele não define. Quem define é quem solicita o exame. Tá? Espero que isso seja bastante claro. Então, eu vou falar rapidamente sobre 3 características gerais desejáveis de um teste, né? Primeiro, os parâmetros gerais de validação. De uma forma geral, como é que você valida um teste de laboratório? Né? Quais são os parâmetros que dão necessariamente o valor daquele teste? Que características, entre tantas, são desejáveis de um determinado teste? O que um clínico precisa? O que o sistema de saúde precisa de um determinado teste laboratorial? E, principalmente, qual é o impacto desse teste? Quer dizer, nenhuma tecnologia, nós vamos ver isso mais adiante, nenhuma tecnologia supera a ação do sujeito. Se você utiliza a tecnologia mais de ponta, vamos falar em termos de doenças infecciosas, se você utiliza de rotina sequenciamento de genoma, se você utiliza de rotina metagenômica, isso é menos importante do que o profissional vai fazer com esse resultado. Isso é que realmente importa no final. Mas vamos começar pelos parâmetros, e aqui eu cito uma frase atribuída a Epictetus, no ano 2 depois de Cristo, que dizia assim: as aparências para a mente são de 4 tipos. As coisas são o que parecem ser. As coisas são o que parecem ser. Ou são, mas não parecem ser. Ou não são, mas parecem ser. Ou não são e nem parecem ser. Se nós passarmos isso para o laboratório, nós vamos ter o seguinte: as coisas que são e parecem ser é o sujeito que está doente e que o teste dá positivo. Esse é o positivo verdadeiro. Os que não são nem parecem ser são sujeitos que não estão doentes e que são negativos naquele teste, portanto, negativo verdadeiro. O problema é aqueles que são, mas não parecem ser, porque o teste não os detecta, é o falso negativo, ou, pior, que não sendo, o teste dá como positivo, e no caso, por exemplo, de doença infecciosa, você entra utilizando, entre outras coisas, antibiótico, e às vezes antibiótico de largo espectro. Então, nós temos aqui 4 grupos: os positivos, verdadeiros, negativos, verdadeiros, e os falsos positivos e falsos negativos. Para que isso seja minimizado, existem alguns parâmetros gerais de validação. Provavelmente vocês tenham já ouvido ao longo desses primeiros 2 anos de Faculdade de Medicina sobre esses parâmetros, talvez tenham visto antes em outros cursos que tenham feito, no próprio 2º grau. Então, o que nós vamos aqui, não vamos nos ater em cálculos, como é que se calcula sensibilidade, especificidade e acurácia, mas nós vamos falar sobre elas de uma maneira geral. Então, um teste sensível é aquele capaz de detectar corretamente as pessoas com a doença. Ou seja, o teste será mais sensível quanto maior a capacidade dele de identificar o doente. E ele será mais específico como a maior capacidade que ele tenha de evitar falso positivo. Ou seja, ele detectar realmente só os que são doentes e não se enganar detectando aqueles que não são doentes.
E a acurácia é, na verdade, o somatório dos dois. Né? Então, se faz um cálculo, são aqueles que são verdadeiramente positivos e verdadeiramente negativos. E essa junção de sensibilidade e especificidade é que diz o quanto acurado é um teste. Além desses parâmetros gerais e fundamentais, pilares fundamentais na validação de um teste laboratório, existem outros valores que têm que ser avaliados. Por exemplo, valor preditivo positivo. Um teste positivo, ainda que verdadeiramente positivo, um teste de alta acurácia, digamos assim, ele vai ter maior probabilidade de ser realmente positivo quando nós tivermos uma alta prevalência da doença. Então, o valor preditivo positivo vai ser maior quanto maior a prevalência da doença e o valor preditivo negativo vai ser maior quanto menos tiver a doença. Entendeu? Vejo que encontrei. Não sei o que o meu site se mete aqui, mas enfim. Vamos lá. Vocês conseguem ver o meu site aqui? Não. Para mim está aparecendo só o slide mesmo. Para mim também. Para mim aparece o slide falando comigo. Bom, tirei daqui. Então, as características gerais do teste, nós falamos de uma forma geral sobre a validação técnica, a validação laboratorial do teste, né, em relação à prevalência da doença ou em relação ao teste em si, né? E agora, características desejáveis de um teste. O que é o teste ideal? O teste ideal é aquele que apresenta uma alta sensibilidade, né? É aquele que tem uma alta especificidade, né? É o que detecta a etiologia, de preferência no caso aí de doenças infecciosas, fundamentalmente, detecta a etiologia, quer dizer, quem é o agente que está causando a doença, e determina o mais rapidamente o perfil de sensibilidade aos antibióticos. Com que antibióticos nós vamos poder tratar aquele indivíduo que está com aquela infecção com aquele determinado agente. E esses resultados não podem tardar. Na verdade, o clínico tem necessidade de uma evidência robusta o mais rapidamente possível. Não adianta, por exemplo, vou dar um exemplo que tem muito a ver com o que a gente faz. A tuberculose, quando se fazia o cultivo de tuberculose, quando comecei a trabalhar com tuberculose há 30 anos quase, o cultivo era feito em meio sólido. Primeiro, era uma raridade fazer cultivo, porque é um micro-organismo de nível de segurança alto, então poucos lugares trabalhavam com micobactéria. Mas depois, quando você realmente implantava o cultivo, como nós implantamos, com a professora Maria do Carmo, lá em 1992, eu cheguei em 93 na FURG, o cultivo, o resultado dele, a identificação daquilo que tinha crescido, levava 6 semanas, 2 meses. Embora fosse extremamente acurado, permitisse identificar, permitisse, inclusive, posteriormente, fazer o teste de sensibilidade, que levava aí mais 2 meses, então 4 meses, o sujeito já tinha quase acabado o tratamento para tuberculose e nós não tínhamos entregue o resultado ainda. Então, o clínico, não basta ao clínico você ter um teste sensível e específico se ele vai tardar a receber esse resultado, porque ele tem que tomar uma atitude. E o laboratório é um dos geradores de evidência para que ele tome atitude baseada em evidências, né? E, tanto quanto possível, os testes deveriam ter baixa complexidade. Eles poderiam... muitos dos testes são necessários serem feitos até fora do laboratório, embora, por exemplo, dentro do ambiente hospitalar, mas feito à beira do leito, o point of care, ou feito lá no pronto atendimento, no ambulatório, no pronto-socorro. Então, essas são características desejáveis. Você pode atribuir outras aí, não uso de equipamento, por exemplo, os testes equipamento free, você não teria custo de equipamento, você pode colocar e deve colocar aí custo baixo para que ele seja acessível e seja distribuído com equidade. Enfim, tem uma série de características desejáveis e é por isso que essa área continua crescendo rapidamente e vocês viram isso agora
Aliás, a Covid é um exemplo, a Covid-19 é um exemplo é uma grande aula de doenças infecciosas, né, em vários sentidos, tanto desenvolvimento de vacina, como uso de teste diagnóstico, como o reuso de medicamentos, desenvolvimento de fármacos, enfim, a Covid é um bom mote de estudo também. E, finalmente, como eu dizia a vocês, um teste tem que ter impacto, né? Não é impacto, mas é impacto. Aqui troquei o A. Né? Então, qual é a utilidade prática desse teste? Não adianta eu dizer para vocês que o teste é rápido, é bonito, tem alta tecnologia, mas como é que esse teste impacta? Que impactos são esses? Bom, a primeira coisa é o seguinte: quando você solicita qualquer coisa complementar, seja um teste laboratório, um exame de imagem, você tem que ter claro, né? Tem que ter muito claro qual é a sua intenção, qual é o propósito daquele teste. O que aquele teste, dependendo do resultado positivo ou negativo, vai lhe informar. E se ele vai lhe informar efetivamente alguma coisa que você vá tomar uma atitude a partir dessa resposta. Então, qual é o propósito do teste? Você sabe para que está pedindo um teste? Você sabe se aquele teste efetivamente é importante para aquela sua suspeita diagnóstica, seja para confirmá-la, seja para descartá-la? Eu entendo que um teste laboratório, e a maioria das pessoas entendem, não é necessariamente válido porque ele é positivo. Um teste laboratório também é válido porque ele é negativo, porque, sendo negativo, ele descarta, pode descartar uma hipótese, isso é extremamente importante. Qual é a acurácia do teste para o diagnóstico ou prognóstico? Então, os testes, por exemplo, em geral, os testes que têm alta sensibilidade são testes usados no screening, na triagem. Você quer detectar o máximo de pessoas que são positivas. E, algumas vezes, dependendo do teste que você utiliza, você também vai ter falsos positivos. E, por isso, esses testes de triagem, de screening, devem, aqueles que são positivos, serem encaminhados para um outro nível de diagnóstico de laboratório que tenha testes com maior especificidade e, provavelmente, com maior custo, maior complexidade técnica, etc. Então, é preciso saber, primeiro, se você está utilizando um teste de triagem, o que você quer com esse teste, e depois, se você pode utilizar um teste confirmatório que seja mais específico e valide ou não aquele resultado positivo. Outra coisa importante é você saber se o seu teste que você pediu gera evidências diretas ou indiretas. Quer dizer, direta, você identificou o antígeno, identificou o RNA viral, identificou o DNA da bactéria, identificou uma mutação que confere um marcador de resistência, ou você detectou anticorpos. Que classe de anticorpos são essas? Que fase da doença é essa? Que paciente é esse? Essas são evidências indiretas. Você não está detectando o agente em si, você não está detectando o ácido nucleico, você não está vendo crescer no laboratório aquele cultivo, mas você tem informações indiretas que aquele indivíduo provavelmente teve contato ou está tendo contato com aquele agente. E aí algumas coisas que são fundamentais. O teste impacta os custos individuais e coletivos? Sim, o teste resolve melhor a questão de custos, por exemplo, catastróficos. O que são custos catastróficos? São aqueles custos que impactam a moradia, impactam a alimentação do sujeito. O teste reduz a mobilidade, reduz a despesa que esse sujeito tem de ir e vir da casa dele até o posto de saúde. Esse teste abrevia algum custo que ele esteja tendo. E coletivo, esse teste tem um impacto positivo no sistema. Nós temos um dos melhores e maiores sistemas públicos de saúde, que é o SUS. Com todas as críticas, não fosse o SUS, nós não teríamos a quantidade de mortes que nós temos hoje. Provavelmente a gente tivesse o triplo ou quádruplo. Mas, para introduzir no SUS algum teste, é preciso avaliar esse teste. E isso o Ministério está muito bem preparado, desde muito tempo, para avaliar se vale a pena, em termos de impacto, de custo-benefício, colocar esse teste na rotina do SUS. O teste influencia desfechos. Você utilizar o teste, por exemplo, reduz a morbidade da tuberculose, reduz a mortalidade da tuberculose.
melhora a qualidade de vida lato sensu das pessoas, o resultado do teste influencia as intervenções diagnósticas ou terapêuticas subsequentes, ele abrevia, ele direciona corretamente. Então, usar um teste de laboratório não é só marcar o X do formulário eletrônico e mandar fazer. Ali tem por trás todo um significado, toda uma simbologia, todo um conceito que deve ser considerado. Uma das minhas críticas ao currículo do curso de medicina, e a faço muito concretamente, é que, embora eu entenda que o curso tenha se tornado cada vez mais prático e menos teórico, e acho que isso é um movimento interessante, relevante, há alguns conteúdos que vocês irão aprender no ferro e fogo, como eu digo. Irão aprender já na batalha do dia a dia. Não há nenhuma disciplina que trabalhe de forma organizada, de forma sequencial, por exemplo, o diagnóstico laboratorial. E como vocês vão utilizar isso a vida inteira, é uma pena que isso não faça parte do currículo, nem que seja como disciplina optativa. Nós já fizemos algum exercício há algum tempo, oferecemos essa disciplina, talvez, inclusive, a gente volte a fazer, tão logo a gente tenha disponibilidade de tempo, tenha ingresso de outros professores. Bom, então, pilares da solicitação racional baseada em evidência de um teste ou exame de laboratório. Você tem que pedir teste correto, ou testes corretos, para o paciente correto, né? Aqueles testes para aquele paciente em concreto, não existe testes gerais, existe um teste para aquele paciente, e no momento correto, né? Alguns sinais, algumas evidências laboratoriais estarão ou não presentes. Por exemplo, você quer pesquisar antígeno de COVID. Se você fizer isso depois de 15 dias, você não vai achar, porque a sensibilidade do teste já não é mais capaz de detectar o antígeno de COVID naquela plataforma. Se você vai procurar IgM 15 dias depois, 20 dias depois, já não tem mais. Você só vai ter IgG. E dependendo da plataforma, você vai ter uma janela não detectável de anticorpos lá no início da sintomatologia. Então, é preciso juntar essas três coisas. Bom, agora, eu vou me permitir, nesse momento da aula, nós estamos aqui com já 20 e poucos minutos, eu vou passar a vocês uma breve descrição perdão, sobre três fases fundamentais de um exame laboratorial. A fase pré-analítica, portanto, que antecede o manejo da amostra no laboratório. A fase analítica, que eu vou ser bem breve, porque essa tem menos interesse aqui para o curso de medicina. E a fase pós-analítica, que é aquela depois do resultado, o que é feito. Então, vamos lá. Pré-analítica. Tudo começa, volto a dizer, tudo começa por indução, né, do clínico. Então, anamnese, exame clínico, forma-se hipóteses diagnósticas. O clínico, então, imagina diante daquela história do seu exame acurado, a sua experiência, o seu quadro epidemiológico, se ele está numa enfermaria, se ele está na UTI, se ele está no ambulatório, se está no seu consultório. O clínico imagina, né, formula algumas hipóteses e quer confirmar ou não essas hipóteses. E ele vai solicitar o teste. Então, primeira pergunta é: sabe para que está solicitando? O teste, o resultado do teste será entendido corretamente. Esse teste é necessário, efetivamente necessário, porque com a facilidade que você tem de solicitar por módulos em alguns lugares, você solicita lá hematologia, sai riscando, exame de urina, sai riscando, bioquímica, sai riscando. Ou você pode pedir dezenas de exames que não são necessários, aumentam o custo, atrasam
a liberação de laudos, sobrecarregam, entram, fazem o laboratório colapsar. Então, e a outra questão é urgente. Se todos os clínicos no hospital, na UTI, no pronto-atendimento, no seu consultório, solicitassem o exame de forma urgente, solicitando o resultado urgente, os laboratórios realmente passariam grande dificuldade. Então, todo o exame urgente deve ser efetivamente urgente. Parece uma bobagem que eu repita isso, mas eu trabalhei em laboratório durante muito tempo, chefiei laboratório de UTI, num grande hospital terciário no Rio de Janeiro, tive um laboratório particular, trabalhei em laboratório de ambulatório, então eu tenho alguma experiência em diversos perfis de laboratório de análise clínica. E, invariavelmente, eu recebi pedidos de urgência que não eram urgências, que eram muito mais fruto da insegurança do clínico, às vezes um recém-formado, residente, do que propriamente um caso de emergência. E aí entra a colaboração multidisciplinar, né? O papel de outros profissionais mais experientes, a conversa com o laboratório, enfim, isso tudo pode e resulta numa maior eficácia do uso do laboratório. Então, a grande chamada é racionalidade de uso, né? Tudo tem que ser racionalizado, né? Você, assim como eu estou fazendo hoje de teste laboratorial, eu falarei na quinta-feira sobre antibiótico, né? Racionalizar o uso é essencial sob o ponto de vista de custo, de impacto, de dano ao paciente, etc. Então, eu estava fazendo uma revisão, tá, e achei esse artigo de Jorge Landenberg, só para mostrar a vocês que nem tudo precisa ser muito novo. Esse artigo é de 1975, né, quando todos vocês não eram nascidos ainda. E ele diz o seguinte: para usar o laboratório, deve-se ter um plano de uso. Tudo que eu falei até agora é o plano de uso. Os testes não devem ser solicitados sem um plano de uso das informações obtidas. O que você vai fazer com o resultado que você vai receber? Então, esse é a grande chamada desse artigo. Eu achei muito legal, porque, apesar da distância no tempo, na distância da tecnologia, o conceito é muito atual. Então, ainda na fase pré-analítica, e é extremamente importante isso que eu vou lhes dizer agora, quando você solicita um exame de laboratório, ou um exame de imagem, ou qualquer exame complementar, é mais do que desejável, é exigível que essa solicitação seja a mais clara possível e que tenha a maior quantidade de dados a serem informados possível. Para o laboratório, agora eu vou só para o laboratório de análise clínica, é muito importante ele saber se o indivíduo tem comorbidades, seja para atuar com um determinado nível de biossegurança, seja para valorar o próprio laudo em relação àquela comorbidade. Se o indivíduo está usando medicação, especialmente antibiótico, mas outras medicações também interferem em crescimento bacteriano, que não são antibióticos. Qual é, finalmente, a sua suspeita diagnóstica para que isso possa... Olha, talvez eu possa utilizar essa outra metodologia, talvez aqui eu possa utilizar esse meio de cultivo. Isso é da arte do laboratório, não é do clínico. É do laboratório, é o laboratório que tem que saber como manejar isso, mas ele só vai ser melhor conduzido se ele tiver essas informações. Se você tiver resultado de outros exames, é importante, não fique testando o laboratório com falta de informação. Alimente o laboratório com bastante informação e mantenha uma relação bastante contínua, um fluxo contínuo de troca de informações com o laboratório. Isso é fundamental para que os resultados laboratoriais tenham realmente o peso que devem ter. Então, entrando na fase analítica, uma coisa que eu quero chamar a atenção, que é extremamente importante, é a qualidade da amostra clínica. O laboratório tem por obrigação avaliar a amostra que ele vai manejar. Se essa amostra é em quantidade insuficiente,
Se essa amostra é inadequada, porque se quer escarro e o paciente entregou saliva, se ela é inadequada porque deveria ter sido armazenada no frio e está 2 dias no calor, como é o caso da urina, o laboratório não pode aceitar. O laboratório tem a obrigação de informar que aquela amostra é inadequada, é insuficiente para a realização do exame. Porque, senão, ele vai começar mal e, certamente, daí para frente, vai dar tudo errado. Então, por exemplo, quando você colhe, clínico ou um profissional de saúde, colhe um swab, né, e manda para o laboratório, swab de secreção, não sei de onde, né? Manda lá para o laboratório. O swab não é a amostra. O swab é o meio pelo qual você retirou a amostra. O laboratório vai avaliar se aquele swab tem a qualidade da amostra clínica desejável para fazer o teste. Mas faz de qualquer jeito, porque eu só consegui tirar essa. Não. Não se faz de qualquer jeito, porque um resultado errado, feito a partir de uma amostra inadequada, gera muito mais problemas do que soluções. E o laboratório não pode fazer nenhum exame com uma amostra clínica inadequada. Outra coisa extremamente importante, claro que os laboratórios têm esse preparo para informar, nem tudo que cresce no meio de cultivo é importante, né? E, às vezes, o que é importante não cresce. Então, é preciso ver com uma certa parcimônia. Por que nem tudo que cresce é importante? Porque pode crescer um colonizador eventual, pode, por exemplo, você colhe uma amostra da orofaringe e pode crescer ali um Staphylococcus epidermidis, que não diz absolutamente nada, né? Se é um processo infeccioso, certamente não é, ou um saprofíticos, cresceu, não diz nada, né? E pode ser que alguns micro-organismos importantes não cresçam, como, por exemplo, uma Neisseria gonorrhoeae, que seja o que tenha tido um manejo inadequado da amostra e que seja cultivado no meio inadequado, pode não crescer, e ela está lá na amostra. Então, é preciso considerar o ruído da microbiota, especialmente naquilo que nós chamamos de contaminação ou colonização eventual. É fundamental coletar a amostra antes de iniciar o tratamento. Então, por exemplo, é muito comum isso na urocultura, você vai começar já com tratamento, lá com uma quinolona, mas o paciente tem que ter a amostra colhida antes de começar. Porque se ele começar a tomar o ciprofloxacin agora e coletar amanhã, ele já tem 1 dia de tratamento, são 3 dias, e ele provavelmente já tem um prejuízo bastante grande no crescimento bacteriano. E os testes de sensibilidade, sejam eles fenotípicos e, mais recentemente, moleculares, devem ser feitos sempre que possível, e eu diria que eles devem ser feitos sempre, né? Cada vez mais, um diagnóstico microbiológico que não tem o teste de sensibilidade é um diagnóstico falho, né? Um diagnóstico que está faltando alguma coisa, porque o clínico ele pode querer saber se é uma Burkholderia cepacia, que tem um prognóstico ruim num paciente que está em ventilação mecânica, mas ele quer mais saber com o que ele vai tratar a Burkholderia cepacia, que é o próprio nome da bactéria em si. A fase analítica, então, tem essa parte do processamento da amostra, se isso deve ser rápido ou não, se entra na rotina ou na urgência, já falamos, e aí entra, efetivamente, na realização do teste. Nós vamos passar isso, mostrar algumas imagens, normalmente começa com microscopia, cultivo, identificação do que cresce, teste de sensibilidade de antibiótico, mais recentemente testes moleculares, cada vez mais frequente, exames sorológicos, e depois encaminhamentos para outros exames. Os laboratórios, em geral, eu diria que todos que eu conheço hoje têm programas de controle de qualidade interno e externo. Os internos são feitos diariamente com amostras de referência, algumas vezes isso é feito duplo cego, é um terceiro que faz a avaliação. Sofrem periódicas auditorias, a maioria dos laboratórios, para que sejam certificados pela Sociedade Brasileira de Análises Clínicas, Sociedade Brasileira de Patologia Clínica, que dão certificados de excelência aos laboratórios a partir de provas de auditoria de testes. Então, a parte analítica tem sido checada frequentemente nos bons laboratórios. O laudo pode, dependendo do que for solicitado, ele pode ser um laudo preliminar, com alguns resultados que já saíram e outros que estão para sair. Vocês sabem disso, você pede aí
uma quantidade de exames bioquímicos, imunológicos, hematológicos, microbiológicos, e o laboratório vai liberando esses resultados no sistema conforme eles vão saindo, até que tenha um laudo completo, que seria o laudo final. Algumas vezes tem sido proposto, isso não é muito comum ainda no Brasil, mas nos Estados Unidos e na Europa já é, mais nos Estados Unidos e na Europa, laudos comentados, né? Claro que ao laboratório que não vê o paciente, lhe cabe comentar possibilidades, por exemplo, no campo da microbiologia, possibilidades microbiológicas, né? Cabe comentar que determinada resistência a um antibiótico pode estar cruzada com resistência a outro antibiótico, eventualmente não da mesma família. Que aquele tipo de resistência significa que deve ser tratado com... Isso sim, o laboratório pode comentar. Então, não é muito tradicional no nosso meio, mas em outros locais já vem sendo praticado. Então, alguns desses testes fenotípicos, então, o principal deles é a microscopia. A microscopia, em todos os laboratórios, é evidência primária sobre a etiologia. Quando você faz o exame microscópico, né, você tem algumas vantagens. Você pode realizar ele rapidamente, é um exame bastante rápido. Ele tem um custo muito baixo, uma execução relativamente simples, depende de um microscópio óptico e de um par de olhos mais ou menos treinado, e uma infraestrutura laboratorial básica. Significa que, por exemplo, você poderia ter um microscópio num posto de saúde e ir lá fazer algumas coisas de microscopia. Qual é a desvantagem? A desvantagem é que ele tem baixa acurácia, né? É preciso uma determinada quantidade de micro-organismos para que você possa visualizá-los no microscópio. Em geral, ele não faz identificação definitiva. Nós vamos mostrar algumas exceções. E certamente não determina, por olhar a forma e a cor da bactéria, o perfil de sensibilidade, embora a diferenciação entre a coloração de Gram pode dar uma evidência inicial para começar um tratamento empírico com antibiótico de uma forma mais sustentável, né? Porque uma bactéria gram-negativa, vocês lembram, ela tem a membrana externa, fora da parede, que ela é lipídica, essa membrana é uma barreira mais ou menos impermeável a uma série de antibióticos que tem que entrar por porina, etc. Isso está em qualquer guia, nós não vamos entrar nesse o que é o quê, mas as gram-negativas têm um grupo de antibióticos que age mais especificamente em gram-negativas, outro grupo de antibióticos que age mais frequentemente em gram-positivas, e, claro, nós vamos ver amanhã, quinta-feira, antibióticos de largo espectro. Em alguns casos, você pode, pela morfologia, pelo tipo da amostra clínica, você pode ter uma inferência bastante forte do que se trata. Exemplos de laudos microscópios quase definitivos. Um líquor que se diz presença de cocos gram-negativos aos pares. O líquor é uma amostra clínica estéril. Se eu digo isso, que encontrei cocos gram-negativos aos pares, eu praticamente dei a vocês o laudo definitivo. Uma secreção uretral que diz cocos gram-negativos aos pares intra- e extracelulares. É bastante provável que seja um micro-organismo. Escarro corado por Zionilson. Você diz que tem presenças de álcool ácido resistentes no escarro de um paciente que tem suspeita de tuberculose. Praticamente você está fechando o diagnóstico. E líquor com cocos gram-positivos, agora não gram-negativos, cocos gram-positivos aos pares em aspecto de chama de vela. Cada um desses perfis, tanto em coloração quanto em forma, dão uma evidência bastante forte do que se trata, embora não se tenha feito cultivo de identificação nem fenotípica, nem molecular. A tarefa de vocês é saber quais são provavelmente esses micro-organismos. Quem é que se arrisca? Que micro-organismo seria um coco gram-negativo?
Ninguém se arrisca? A maioria dos cocos são gram-positivos, né? Vocês sabem disso. Mas existem exceções. Existem alguns cocos que são gram-negativos. Então, num líquor, gente, quando você tem essa informação, provavelmente ela virá acompanhada de presença de polimorfos nucleares, etc. Você está tendo praticamente a confirmação que se trata de uma meningite meningocócica, né? Porque essa é a forma da Neisseria. A mesma coisa quando você tem uma secreção uretral com cocos gram-negativos. Praticamente você está tendo aí o diagnóstico que trata-se de uma Neisseria gonorreia, né? Que, como Neisseria ela é também coco gram-negativo. Um escarro com presença de bacilo álcool ácido resistente, num paciente com suspeita de tuberculose, muito provavelmente está indicando que esse paciente realmente tem uma TB ativa, uma tuberculose ativa. E um líquor, novamente, um líquor com cocos gram-positivos, agora não gram-negativos, dispostos aos pares, muito provavelmente é um pneumococo. Trata-se de um pneumococo. Como é que se tem isso mais claro? Bom, porque existem alguns agentes que são mais frequentes como agente etiológico de meningite. Neisseria, hemófilos, pneumo, Escherichia coli K1, Escherichia coli menos, mas hemófilos, pneumo e meningo são bastante frequentes. A forma deles é conhecida. Estão aos pares, no caso dos cocos gram-positivos, às vezes em forma de vela. Cocos gram-positivos aos pares dentro do líquido, muito provavelmente é um pneumococo. Certo? Então, embora a microscopia seja um teste, eu diria, um teste mais superficial, menos qualificado em termos de acurácia, ele tem uma importância bastante grande e pode ser resolutivo dependendo do que nós estamos falando. Aqui uma lâmina com um bacilo álcool ácido resistente, os bacilinhos vermelhos aqui. O diagnóstico desse paciente com tuberculose é presença de bacilo álcool ácido resistente. O Mycobacterium tuberculosis, agente etiológico da tuberculose, é um bacilo álcool ácido resistente, mas todas as micobactérias, as mais de 120 espécies de micobactérias, são bacilo álcool ácido resistentes. Em pacientes imunodeprimidos, eventualmente, há uma infecção pulmonar por micobactérias não tuberculosas, como se chama, nome horroroso, mas esse é o nome que se dá, MNT, micobactérias não tuberculosas. Portanto, você pode estar diante de uma micobacteriose, portanto, não de uma tuberculose, mas de uma micobacteriose causada por Mycobacterium avio, Mycobacterium abscessus. Isso pode ocorrer, por exemplo, em pacientes imunodeprimidos, como são aqueles co-infectados com HIV e que têm o CD4 baixo. Então, os testes definitivos, sejam eles de cultivo, sejam moleculares, são essenciais para que a gente acelere o diagnóstico, especialmente desse tipo de paciente. É muito provável que seja uma tuberculose, mas poderá ser, e nós temos aí um índice bastante importante nos pacientes HIV positivos de micobacterioses causadas por outras micobactérias que não tuberculose. E daí, professor? É tudo micobactéria. O tratamento é completamente diferente. O Mycobacterium tuberculose tem um esquema terapêutico, um conjunto de antibióticos completamente diferente do tratamento para Mycobacterium abscesso, uma micobacteriose com Mycobacterium abscesso e uma micobacteriose com Mycobacterium avio. Então, e para esses pacientes não se pode perder tempo, porque eles são mais vulneráveis. O cultivo ainda é soberano, né? O cultivo ainda é, digamos assim, o gold standard, né? O padrão ouro do laboratório, embora nem todos os micro-organismos cresçam em meio de cultivo artificial, mas o cultivo ainda é a base central de um laboratório de microbiologia. Ele permite a identificação do micro-organismo através de testes complementares de bioquimismo,
ou moleculares, e permite a realização de testes de sensibilidade aos antimicrobianos, que são essenciais para gerar uma evidência de tratamento correto com antibiótico. A maioria das amostras são inoculadas em meios inespecíficos, onde cresce tudo, mas alguns exigem meios especiais ou meios seletivos para que nós possamos direcionar o nosso cultivo. Por exemplo, se você vai cultivar uma amostra de fezes em busca de uma infecção por Shigella, uma infecção por Salmonella, você vai ter que utilizar meios específicos para triar somente Salmonella e Shigella, impedir o crescimento de outros micro-organismos. Você já sabe, as fezes têm uma quantidade, quase 2/3 das fezes são, em peso, são compostas por micro-organismos. Então, se você não fizer um método de seleção, você vai ter um crescimento abundante e diverso, que não vai lhe possibilitar fazer nenhuma identificação. Nesse caso, você tem testes, meios de cultivo específico, mais recentemente tem os meios cromógenos, que a colônia muda de cor, mas, enfim, são meios seletivos que lhe favorecem a seleção daqueles micro-organismos mais frequentes naquele tipo de infecção. Alguns exemplos de cultivo especial, eu destaquei as bactérias anaeróbias, por quê? Porque na rotina laboratorial, você cultiva micro-organismos em condições estándar, 37 graus, presença de oxigênio. Se você quiser isolar, por exemplo, Neisseria meningitidis, Neisseria gonorreia, você vai ter que utilizar um meio especial, ou Thayer-Mart ou agar-chocolate, num ambiente que tem uma certa tensão de CO2, mais ou menos em torno de 10%. E se você quiser isolar uma bactéria anaeróbia, você vai ter que utilizar meios que não têm oxigênio, em condições sem oxigênio, ou meios que reduzam totalmente o oxigênio presente. Então, é bom informar o laboratório se você tem uma suspeita, por exemplo, de uma infecção abdominal causada por bactérias anaeróbias, para que o laboratório possa preparar tanto os meios quanto as condições para que se proceda o isolamento eventual de uma bactéria anaeróbia. Outro cultivo especial, por exemplo, são as micobactérias, especialmente micobactéria tuberculose, exige meios especiais. Aqui eu mostro meio sólido, mas hoje tem meios líquidos que são mais utilizados, mas são meios especiais. A micobactéria exige, especialmente a micobactéria tuberculose, exige alguns componentes que tem que estar no meio, senão não cresce. Os vírus, Rickettsia e Clamídia, Rickettsia bactéria, Clamídia também, e os vírus não são cultivados na rotina, porque são cultivos bastante mais complexos, mais fastidiosos, e, portanto, não são cultivados. E algumas bactérias simplesmente não crescem em meio artificial, o caso do Mycobacterium leprae, causador da lepra, o Treponema pálido, causador da sífilis, que não crescem em meio artificial e, portanto, também não são cultivados em laboratório. A sorologia é bastante utilizada também. Os ensaios imunológicos eu não vou descrevê-los aqui, porque provavelmente vocês terão sobre isso farto conhecimento em imunologia. Fundamentalmente, o que se busca são anticorpos, e aí você vai ter as diversas classes de anticorpos que podem ser identificadas num teste. Esses anticorpos é uma evidência indireta, porque você vai procurar anticorpos contra determinados micro-organismos, ou você vai procurar antígenos específicos do micro-organismo, como é o caso da COVID, que eu já falei para vocês. Vocês têm um teste indireto que pesquisa anticorpos no seu momento, depois de determinada quantidade de dias, 14 dias mais ou menos. Você tem os testes que detectam diretamente com antígeno lá no início, e tem teste molecular que tem maior sensibilidade também no início, enquanto tem presença de vírus. Aqui um fluxo de laboratório. Você tem aqui uma secreção uretral, polimorfos nucleares, né? Dentro deles vocês estão vendo diplococos, está bem pequenininha, claro, mas aqui eu garanto a vocês que são diplococos gram-negativos. Isso já é praticamente definitivo. Você vai à microscopia no meio especial, aqui um meio de agar-chocolate, isola a Neisseria, faz um teste de sensibilidade. Vocês sabem que nos últimos anos
Eu diria que nos últimos 5 anos houve um aumento vertiginoso da incidência de gonorreia e sífilis no mundo inteiro, porque, fundamentalmente, acredita-se que tenha sido um pouco de perder o medo do HIV, porque não é mais o HIV, não mata mais, o HIV positivo, e provavelmente as prevenções, a infecção por via sexual foram reduzidas, e isso fez com que aumentasse outras doenças sexualmente transmissíveis, como é o caso da gonorreia. E, paralelo a esse aumento da incidência, há também um aumento de casos de gonorreia com Neisseria resistente ou multiresistente. Então, é mais do que necessário fazer antibiograma para detectar o perfil de sensibilidade e resistência desse isolado. E aqui vocês estão vendo alguns tubinhos com meios de cultivos diferentes, que cada meio desse tem um açúcar, um aminoácido, dependendo do metabolismo, a gente forma um algoritmo e chega a uma chave numérica e se identifica o micro-organismo. Isso antes da biologia molecular, né? Porque a biologia molecular veio cortar caminhos, né? Ela veio facilitar. A primeira parte, falando só sob o ponto de vista clínico, através da biologia molecular, especialmente através do PCR, da reação de polimerase, de cadeia de polimerase, o que você faz é detectar uma região específica de DNA ou RNA. Essa região específica de quê? De um micro-organismo, de um determinado micro-organismo. Então, se você vai tentar identificar o vírus da influenza, através de um teste molecular, você tem que ter um fragmento do RNA do H1N1, por exemplo, que seja específico do vírus da influenza, para que você possa ter certeza que aquele positivo, aquele PCR positivo, identificou, então, um agente específico. Depois, essa abordagem lhe permite identificação e, eventualmente, permite você conhecer a resistência a alguns antibióticos, na medida que algumas modificações genéticas são marcantes, são marcadores de resistência a alguns antibióticos. Então, embora você não visualize isso aqui fenotipicamente, né, o halo de inibição, aqui você está vendo um cultivo bacteriano, aqui dentro o antibiótico, e ao seu redor um halo de inibição, você não vê isso aqui, mas você detecta uma mutação que é responsável para a resistência a algum antibiótico. Isso é bastante clássico em tuberculose. A resistência à rifampicina ocorre numa pequena região do cromossomo, uma região de 81 pares de base, ocorre quase 95% das cepas resistentes à rifampicina tem mutação nessa região, e a máquina de PCR em tempo real detecta não apenas se é micobactéria tuberculose ou não, como se ela é resistente ou não à rifampicina, estudando esses marcadores específicos, as mutações específicas. Os testes moleculares tendem a ser cada vez mais rápidos e acurados. Esses que eu acabei de falar a vocês, da tuberculose, nós vamos depois falar em detalhe, leva 2 horas. E, mais importante, é o seguinte, você detecta micro-organismos que não são cultiváveis, né? Por exemplo, treponema, Mycobacterium lepre, ou micro-organismos que são cultiváveis, Rickettsia, Chlamydia, mas que o crescimento é fastidioso, o processo é laborioso e poucos laboratórios fazem. Então, a biologia molecular, alguns países mais desenvolvidos têm aplicado hoje sequenciamento total do genoma, está cada vez mais barato sequenciar o genoma de um micro-organismo. Então, a partir de uma amostra clínica, você extrai DNA e faz o sequenciamento do genoma total, né? Então, existe ainda, claro, 2 obstáculos. O preço ainda não é factível para colocar, por exemplo, no SUS, e a interface entre os dados gerados pelo sequenciamento do genoma e a sua interpretação rápida, no ponto de vista clínico, ainda deixam a desejar e, portanto, ainda carecem de uma interface mais amigável. Mas nós estamos chegando lá.
Então, aqui existem plataformas que detectam um micro-organismo, existem plataformas que, ao mesmo tempo, detectam vários micro-organismos. Os sistemas já são quase todos automatizados, e sequenciamento total do genoma eu acabei de falar. Então, aqui uma reação de PCR, que, se vocês não viram, estão vendo, provavelmente, bioquímica. Então, você tem um fragmento específico do cromossomo, né, do DNA ou RNA, que você quer amplificar, né? Aqui o caso já foi convertido para DNA. Você tem primers que se anelam, e a partir desses primers anelados começa, então, a polimerização, o crescimento da cadeia de bases, né, de um lado para o outro. Isso vai lá durante 40 ciclos, até que você tem lá um número de cópias dessa ordem aqui, né, em torno do bilhão, né, o que vai ser facilmente detectável por qualquer sistema de detecção, seja ele por fluorescência, seja ele por blot, por qualquer outro sistema que seja utilizado para detectar esse DNA. Então, o que faz a amplificação do DNA é, na verdade, aumentar o sinal, né? Por que não detecta direto? Já está lá, porque não existe ainda tecnologia capaz de detectar um pedaço de fragmento. A tecnologia detecta milhares de pedaços de fragmento. Então, você precisa amplificar esse sinal para que a tecnologia seja capaz de identificar. E é isso que o PCR faz. Bom, nos últimos anos tem crescido também a importância dos biomarcadores de infecção, biomarcadores inespecíficos. Então, são biomarcadores do processo inflamatório, da defesa do organismo, que têm sido utilizados para monitorar o tratamento ou para fazer uma identificação preliminar de infecção. Então, eu trago dois, né, a proteína C reativa, são marcadores, volto a dizer, inespecíficos, e a procalcitonina. E alguns autores, esse é um artigo que foi publicado em 2019, eu não sei se esse artigo eu compartilhei com vocês, mas ele é bastante interessante. Esse artigo não apenas ele fala sobre o papel desses dois marcadores inespecíficos para informar sobre a possibilidade da presença de uma infecção bacteriana, como mais, é por isso que eu destaquei, ele é balizador, segundo esses autores, de estabelecer ou descontinuar um tratamento com antibiótico. Então, de acordo com a concentração aqui em nanogramas da procalcitonina, por exemplo, você pode ser, se for menos de 10 nanogramas por mililitro, você está fortemente desencorajado a entrar com antibiótico terapia. E se você tiver acima de 50, você está fortemente encorajado a utilizar, entrar com antibiótico terapia, ou permanecer com tratamento com antibiótico. Alguns autores na Inglaterra têm utilizado esses parâmetros para descontinuar o tratamento. Você começa o tratamento com antibiótico, vai medindo a procalcitonina. Se essa procalcitonina vai descendo ao ponto de ser inferior a 0,10 nanogramas, você descontinua, suspende o tratamento com antibiótico. Porque, na verdade, como nós vamos ver na quinta-feira, esse período estabelecido para tratamento de antibiótico é absolutamente empírico e desconectado, em quase totalidade dos casos, de evidência clínico-microbiológica que sustente esse tempo que se utiliza. Então, na verdade, se utiliza antibiótico mais tempo do que se precisa, numa dose superior do que se precisa. Isso também precisa ser evoluído. E o laboratório vai ter um papel fundamental nisso. Então, já chegando na fase pós-analítica, então a fase do impacto, né? Quem é que faz a interpretação desse laudo? O laboratório faz a interpretação, faz o seu feedback, faz o seu controle de qualidade, faz as suas inferências, faz as suas sugestões. O médico toma as decisões a partir de todas essas evidências, e essas decisões devem ser, no mais das vezes, tomadas em equipe, né? Embora o prescritor
e o protagonista principal do processo possa ser o clínico, ele precisa de toda a equipe de saúde para que essa decisão, essa condução, essa atitude seja a mais adequada possível. Então, retornar ao laboratório com perguntas sobre determinado laudo não é feio. Ao contrário, é fundamental. Não se envergonhem de não saber. Temam fazer o que não sabem, mas jamais se envergonhem de não saber. No nosso campo, que nós não trabalhamos com números, nós trabalhamos com pessoas, trabalhamos com biologia, nós mais não sabemos do que sabemos. Vocês têm visto agora, de forma extensiva, né, a quantidade de pessoas que se manifesta nas redes sociais, ou na televisão, em todas as mídias, opinando e afirmando coisas sobre o vírus, sobre a doença, sobre o diagnóstico, sobre o tratamento, sobre a vacina, que absolutamente não se sabe. São especulações. Então, cuidado. É preferível, desejável, a prudência do desconhecimento, a prudência do não saber, o procurar saber, do que a soberba do saber ou achar que sabe. Então, se você recebeu um laudo do laboratório e não entendeu, um micro-organismo que trocou de nome, um antibiótico novo, você não sabe, vá ao laboratório e pergunte, pega o telefone e pergunte. Não tema fazer esse tipo de contato, que isso é absolutamente fundamental. Finalmente, você vai ter que tomar uma decisão. Você vai estabelecer o tratamento, vai suspender o tratamento, o paciente está internado, você vai dar alta, é um caso a ser notificado, você vai procurar os contatos para evitar a disseminação daquele micro-organismo, aí você vai fazer, então, o follow-up, né, o acompanhamento desse paciente, na medida do possível, na medida da sua função. Se você, por exemplo, é um médico de família, você vai ter uma possibilidade de fazer um acompanhamento. Se você é um médico de uma unidade de controle de tuberculose, você vai procurar montar uma estratégia com a sua equipe de saúde para acompanhar os pacientes durante o longo período de tratamento, que são 6 meses. E tudo isso você vai utilizar o laboratório durante esse tempo para confirmar se o tratamento está dando resultado, se não está dando, etc. Então, esse é um recorte de um artigo, né, que fala sobre o impacto clínico dos resultados, né, de um teste diagnóstico, tanto no diagnóstico quanto no tratamento e no desfecho dos pacientes. Então, os resultados, a primeira questão é a seguinte: os resultados de um teste mudam a decisão preliminar, a decisão que o clínico tinha tomado antes do teste? Porque se não vai mudar independente do valor do teste, não testa o teste, né? Óbvio, né? Esse teste poderá mudar a escolha do tratamento. Você vai implantar o tratamento diferente daquele que você iniciou. E isso tudo, esse teste, finalmente, faça a ponte por esses dois do meio aqui, que são fundamentais, mas faça a ponte. Esse teste melhora o desfecho clínico, melhora a qualidade de vida, melhora os resultados do paciente ou não? Então, esse autor diz que melhorar a acurácia, né, nem sempre é um pré-requisito necessário para melhorar a saúde do paciente, porque ele não garante, por melhor qualidade que tem esse teste, ele não garante a sequência downstream, como eles chamam, sequência da cadeia de ações que vão ser tomadas depois. Então, um teste, por melhor que ele seja, ele não é por si só a resolução do problema. Ele é indicativo, ele é gerador de evidência, ele é suporte, mas ele por si só não resolve. O que resolve é o que se faz com esse teste depois. Muito bem. Então, já agora sim, caminhando para o final dessa apresentação, vamos resumir aqui. Quanto às doenças infecciosas, quais as principais perguntas de um clínico? Primeira pergunta: é uma doença infecciosa? É a primeira pergunta. O sujeito tem febre, e daí? Existem outras patologias, outras condições que também têm febre.
Isto é uma doença infecciosa? Então, a primeira coisa que o laboratório pode ajudar é nisso. Isto é uma doença infecciosa? Através do hemograma, por exemplo, você pode ter um bom indicativo, um desvio à esquerda com leucocitose ou uma leucopenia severa, com uma infecção viral, no primeiro caso, uma infecção bacteriana. Sim, é uma doença infecciosa. A próxima pergunta é: qual é o agente etiológico? É isso que nós queremos saber. Esse agente etiológico é bacteriano? É viral? Nós temos um painel capaz de nos responder isso? Esse agente etiológico causa uma doença que é de notificação compulsória? É necessário uma ação, além de fazer o diagnóstico, uma ação de comunicação às autoridades de saúde sobre aquela doença e aquele paciente? É um surto, eu estou vendo muito desses casos surgirem. Por exemplo, o caso da síndrome respiratória aguda na China, né? O clínico observou que havia um aumento do número de casos acima do normal de síndrome respiratória aguda e que o agente etiológico não era conhecido, e ele, já experiente por outras síndromes anteriores respiratórias, já imaginou que pudesse ser um novo agente e que estivesse se tratando de um caso epidêmico, porque as pessoas, pelo menos a metade, tinham relação com o mercado de Wuhan. Que medidas operacionais devem ser tomadas? Esse paciente deve ser internado? Esse paciente deve ser encaminhado para casa? Deve ficar sob observação? Qual é o tratamento que eu vou impor? Se é uma infecção viral, eu não posso, provavelmente não vou tratar com antibiótico. Se é uma infecção bacteriana, qual antibiótico eu vou utilizar? E o que esse tratamento me garante? Qual é a possibilidade de resolução da doença? Então, essas são medidas, eu acho que faz um quadro sumário, raso, é claro, daquilo que o clínico, do processo que o clínico entende de um diagnóstico laboratorial de doenças infecciosas. E quero chamar a atenção de vocês o seguinte: diagnóstico microbiológico é uma disciplina dinâmica. As mudanças em microbiologia, de uma maneira geral, em microbiologia médica em particular, são rápidas e constantes. Por quê? Porque agentes etiológicos diferentes surgem a todo momento, né? Sejam espécies novas, entidades novas ou evolução de patógenos clássicos, né, que mudam o seu perfil de virulência, mudam a sua patogenicidade e passam a agir como uma entidade nova, causando uma doença diferente daquela que se conhecia. Há um aumento do número de casos de resistência aos antimicrobianos que é crescente, né? Tanto quanto mais se usa o antibiótico, mais nós vamos ter casos de resistência. Mesmo que nós utilizemos antibióticos de forma racional, nós vamos aumentar a pressão seletiva. E, cada vez mais, as mudanças das abordagens metodológicas, as técnicas, vão ficando cada vez mais apuradas. Então, aquilo que eu falava antes, o contato com o laboratório é fundamental para que você diga: olha, tem um teste novo, eu recebi um resultado aqui de uma bactéria que eu não conheço esse antibiótico, essa é uma bactéria comum, mas por que ela está envolvida? Isso é uma colonização ou realmente ela é o agente etiológico? Tudo isso vocês não são obrigados a saber. Vocês são obrigados a saber quem sabe. Nesse caso, quem sabe é o laboratório, dá essa informação a vocês, tá? Então, reduzindo tudo, o laboratório é parte do processo e não o processo em si, e a introdução de um novo teste deve ser avaliado quanto custo-benefício. Muitas vezes vocês serão gestores e a troca ou introdução de uma nova metodologia precisa ter um impacto real, impacto na vida das pessoas, para que o seu custo seja compatível com o investimento. Aqui eu termino a aula só mostrando a vocês a Gazeta de Notícias de 15 de outubro de 1918, no Rio de Janeiro. A Gazeta dizia: o Rio é um vasto hospital. A invasão da influenza espanhola, a desídia criminosa do governo. O povo sofre os horrores da exploração, não há médicos, não há remédios. Socorro. E alguém aqui é preciso ser demitido, eu não sei quem é.
Mas vejam que passados aí 100 anos, 100 e poucos anos, nós poderíamos claramente pegar essas manchetes e fazer um jornal atual. Bom, era isso que eu tinha para dizer a vocês. Fico à disposição para perguntas, comentários, reflexões, o que julgarem que seja útil. Ninguém quer perguntar nada? Seguro? Nenhuma dúvida? Hein? Por enquanto, acho que não, professor. Vocês têm alguma Ainda prova tem no que rever a caminho? aula, professor. Hein? Ainda tem que rever a aula, professor. Tudo assim de uma vez só, não. É muita informação? Tem que bastante. tem que olhar tem que olhar, olhar as anotações, organizar direitinho. Aí depois no AVA, Fazendo, quem sabe? vão fazendo tranquilo, a aula eu vou colocar lá agora, daqui a pouco. Estou com uma aula atrasada, né, para colocar de straps, eu vou colocar essa aqui também. Só que eu tenho que passar ela, tem que passar para o YouTube, não demora um pouquinho. E fiquem à vontade para fazer perguntas no fórum, na próxima aula, se quiserem, a gente pode fazer um início fazendo algum debate, algumas reflexões sobre essa aula que vocês queiram fazer. Tá bom? Tá bem, professor. Obrigada. Muito obrigado para vocês, uma boa tarde. Obrigada. Até quinta-feira. Boa tarde, professor. Até você. Obrigada. É quinta.